Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje a gente vai falar sobre as estratégias para o aumento da produção de leite em São Paulo. Seja pequena, média ou grande, a produção de leite tem um papel muito grande na economia e na alimentação dos brasileiros, não é mesmo? Dessa forma, todos os produtores estão sempre em busca de aprimoramento, visando cada vez mais o sucesso na atividade. Mas esse é um caminho que não é fácil não, viu? E muitas vezes pode levar o produtor a tomar medidas que ele considere talvez controversa, mas que leva a resultados muito positivos. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Cláudia Stelling, que é analista de agronegócios do Sebrae Nacional. Cláudia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Raíssa, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso e eu convido também para esse bate-papo o Marcelo Bezerra, que é consultor de negócios do Sebrae em São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Raíssa, obrigado. Olá, Cláudia e a todos os que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui com todos. Eu é que agradeço a sua presença. E olha só, você que está acompanhando com a gente, já ouviu falar na expressão dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente? Colocar isso em prática pode ser a salvação da produção. Confira. Quando eu vim pra cá, minhas vacas eram umas vaquinhas comuns, aí eu resolvi melhorar o gado, porque a renda era do leite, lá eu trabalhava de empregado, aí eu e a mulher resolvemos montar um gado melhor. Tinha, acho que 13 cabeças. De duas eu vendia e fazia uma. Era difícil, no começo foi difícil. Pequei bastante contrato, sofri, cheguei a perder vaca por causa de comida, mas aí passamos tudo. Hoje as vacas que eu tenho, são tudo vaca boa, de alta produção. Tô mexendo com inseminação artificial e procurar melhorar cada vez mais agora. Eu sou Marcelo Rondon Bezerra, sou consultor de negócios aqui do Escritório Regional de Bauru. Hoje estamos aqui no sítio São Pedro, cidade de Guarantã, no assentamento Antônio Conselheiro. Aqui no assentamento a gente está na propriedade do senhor João, que hoje é um produtor de leite, que está crescendo, está se dando bem e hoje recebendo aí através do Sebrae o Agente Local de Inovação Rural, o programa Ali Rural em sua propriedade, onde em todo o estado de São Paulo ele pode ser atendido para o desenvolvimento então da atividade dele. Eu trabalhava numa empresa, numa fazenda, mexia com cana de açúcar, eu era mecânico e sempre gostei de gado, tinha um gadinho de corte lá em Novo Horizonte, eu tinha, e pegamos e viemos pra cá. Quando eu comecei eu tava tirando 20 litros por dia, tirava, não compensava amarrar as vacas, mas aí fui melhorando e vendendo, até eu vendia 2, 3, ia lá comprava uma, boa, aí passava um tempo, vendia mais 2, ia lá comprava outra, e sempre nesse meio termo também comprando. Parecia uma vaquinha, é pouco, 10 litros, 8 litros, mas eu ia lá e comprava. Até quando eu comecei isso, o pessoal aqui falava que eu era louco. Você é louco, vender 2 vacas pra comprar uma. Falei, não, deixa eu com a minha loucura. Já tô inseminando as vacas, tô com 8 vacas, 9 que pariu uma agora. Tô tirando 150 dias dessas 8, eu vendo pro laticínio de promissão e lá eles processado, faz queijo, embala. Ele é um produtor que já tem uma visão de futuro e isso que às vezes o produtor precisa dar esse estalo, né? De que a visão de futuro é importante e junto com essa visão de futuro ele e se entender como um empresário, né? E querer melhorar. E isso o João já tem, ele já trouxe nele, né? Ele está crescendo, mesmo antes do programa já estava crescendo e ele já tem o planejamento dele para 5 anos. A necessidade da parte técnica, o envolvimento da família, né? Uma agricultura familiar e não ficar ali naquela vaquinha abaixo de 10 litros. Ele quer melhorar a genética, ele quer cuidar da alimentação, então ele já tem a visão do todo e querendo planejar. Por isso que ele é um produtor diferenciado. Isso aí, e a impressão que a gente tem, Cláudia, é que o João Vitor ali remou contra a maré desde o momento que ele tomou a decisão de ser pecuarista. Então eu já começo te perguntando quais são assim as dificuldades mais comuns nesse tipo de produção. Raíssa, a atividade leiteira no Brasil ainda é bastante desafiadora. Seja por ser uma atividade que tem baixas margens de lucro, né, uma margem de lucro mais apertada, seja por ser uma atividade que ela é impactada por múltiplos fatores. Então eu trago aqui o exemplo da parte da alimentação na produção leiteira.
Porque a alimentação, ela compõe de 50% a 60% do custo da produção. E ela é muito impactada por fatores de mercado, nacional, internacional, a demanda, né? Quando tem mais demanda, às vezes paga-se menos pelo leite, a questão de valor do câmbio, né? do dólar, as moedas internacionais também impactam na produção. Então, tanto o concentrado quanto o volumoso, eles flutuam muito de valor ao longo do ano. E com isso, o que fica muito evidente? Que é muito importante se fazer o planejamento das atividades, porque os maiores desafios são essas flutuações de valores, dos insumos principalmente, né? A alimentação aí trazendo esse peso aí para a questão dos custos, e com o planejamento você consegue se organizar melhor para essa variação da atividade, você consegue fazer uma previsão de possibilidades que você pode lançar mão para reduzir os seus custos, ou pelo menos para controlar os seus custos, né, que é um desafio na atividade leiteira. E a questão da profissionalização mesmo, né? Como a gente viu aqui no vídeo o Marcelo falando, que o João já tem essa visão de negócio, isso é muito importante, isso é essencial, né? A gente considera que essa visão de controle gerencial, de administração de custos, é um fator assim, limitante da atividade, é vital fazer esse controle. Então é muito bacana a gente ver aqui o exemplo do João, que já tem essa veia empreendedora, já enxerga a sua atividade como um negócio, né? Como a gente vem sempre preconizando aqui nos casos de sucesso que a gente traz, e isso é uma forma da gente lidar com os desafios da atividade leiteira no Brasil. É isso aí, ainda nesse contexto, Marcelo, a gente sabe que o investimento que não dá retorno é bem desgastante, né? Mas muitas vezes uma nova visão aí sobre essa produção pode salvar o produtor financeiramente. Então, como orientar esse empresário rural, né, esse produtor, em um momento em que ele nem acredita que tem uma solução ali ao alcance dele? Perfeito, Raíssa. Muitos produtores procuram o Sebrae quando estão nessa situação, né? Poxa vida, vou ter que parar, o que que eu faço? Aí vou lá no Sebrae. A gente vê muito isso. As primeiras perguntas que eu sempre faço para o agricultor é: você tem controle financeiro? E por incrível que pareça, a maioria não tem. 80%, 90% deles não sabe, como a Cláudia bem colocou, né? 50%, 60% do custo é alimentação. E ele não sabe aonde estão esses 50%, 60%, em alguns casos até 70%. Então, a primeira coisa que esse produtor tem que fazer é anotar, né? Onde estão os seus gastos? Ele gasta quanto? Com água, com eletricidade, com ração, com volumoso, com funcionários, né? Ele tem que ter esse controle, porque com o controle na mão, a gente consegue analisar, né? O primeiro gasto que normalmente eu vou é a porcentagem de vacas em lactação. Por quê? Às vezes ele está no rebanho alimentando 20 vacas. Só que só 10 dessas vacas estão dando leite. Aí a gente tem que ter toda uma conversa com ele de: é touro? É inseminação artificial? Quanto a gente vai gastar com inseminação artificial para que a gente aumente essas porcentagens de vaca em lactação, né? Índices da Embrapa trazem para a gente chegar em 83% de vacas em lactação. Aqui no estado de São Paulo, a grande maioria das propriedades que eu atendo estão entre 50% e 60%. E normalmente o lucro da propriedade, que tem uma margem pequena, né? A Cláudia colocou muito bem isso para a gente, está diretamente relacionado à porcentagem de vacas em lactação. E aí as perguntas sempre são essas: vamos investir em inseminação artificial para melhorar essa porcentagem? E inclusive os detalhes, né? Quanto tempo tem o seu touro? Alguns produtores chegam até a ter o touro que é irmão das vacas que ele tem. Por quê? Porque é um touro que está lá faz tempo, às vezes é o pai. Então a gente tem várias oportunidades em trocar o touro, trazendo uma genética melhor. Então, se o meu rebanho está lá 15 litros por vaca, traga uma genética de 20 litros. A gente consegue fazer isso, seja com touro ou melhor, com uma inseminação artificial.
Com esse controle financeiro, a gente também chega em outras etapas ali, ração por animal, né? Um controle importantíssimo nessa parte financeira é qual é a ração que ele está dando, né? Se está balanceada essa ração, quantos quilos de ração ele está dando por animal? Muitas vezes a gente tem, vou dar um exemplo rápido, um produtor lá com 10 vacas e cada uma delas está dando lá 6 litros. Ele está tirando 60 litros por dia. Se ele tiver metade desses animais, mas com uma genética melhor, a gente consegue que ele tenha o mesmo litro. Só que ele vai ter um gasto menor com inseminação artificial, ele vai ter um gasto menor com ração, ele vai ter um gasto menor com tempo de ordenha, com vacinas. Então, olhando o financeiro, a gente consegue já trazer vários dados técnicos para ajudar ele a melhorar. Tá certo, ainda é nesse contexto que o Marcelo falou, o Cláudio, ou seja, quantidade de animais não está diretamente relacionada à qualidade também do leite que vai ser produzido lá. É isso mesmo, Raíssa. No caso aqui do João, é um exemplo clássico, né, do produtor do nosso país, que a maioria tem poucos animais, né, e muitas vezes animais que não têm ainda uma produtividade razoável, né? No caso do João, ele está buscando justamente, parece que ele está andando para trás, mas ele está andando para frente, porque ele está buscando justamente esse aumento da produtividade. Então, como o Marcelo falou, o animal está ali gerando custos, né? Então, se você tem 7 vacas que produzem pouco, mas que geram manejo, geram despesa, vão pisotear o pasto do mesmo jeito, vão demandar mão de obra. Se você tiver 7 animais que produzem mais, você vai aumentar a sua rentabilidade. E com esse aumento da rentabilidade, você vai poder estruturar melhor o seu negócio, estudar aonde você quer investir, às vezes, essa sobra maior de dinheiro que você está tendo, aportar em melhorias na infraestrutura, ou dos animais, ou na compra de animais mais produtivos, ou no caso do João aqui, nesse exemplo, investir na inseminação artificial, no melhoramento genético, né? Então, ele ter animais mais produtivos, com maior qualidade, né, genética desses animais, é muito mais vantajoso para uma mesma área, né, quando a gente considera ali uma mesma área produtiva. Maravilha. E Marcelo, além, né, do melhoramento, que outras estratégias o nosso produtor pode ter ali à mão para conseguir aumentar a produção de leite sem precisar vender o gado? Também como investir para quem tem uma vaca que não produz tanto, né? Como essa pessoa consegue aumentar a quantidade de leite? Existem N atividades que o agricultor pode priorizar, né? Eu falo muito água e sal inicialmente. Muitos produtores, às vezes, ele pensa no volumoso, ele pensa na ração, mas é que ele esquece que a base é a água e o sal mineral, né? A gente sempre coloca assim, que a sua vaca não caminhe mais de 3 quilômetros de modo algum. 2 quilômetros ali a gente já acha melhor. Se puder ser melhor ainda, mas assim, que ela tenha pontos de água, água boa, água no sol, né? Porque o sol ele já é um bactericida, ele já vai deixar essa água melhor para esse rebanho beber. Então, dar água e ali a 30, 40 metros da água sal já é uma metodologia muito boa para aumentar a sua quantidade de leite. Depois disso, ok, a água tá boa, o sal mineral tá bom, né? Muitos produtores ainda pecam um pouquinho de dar sal branco. Não, gente, tem que ser sal mineral mesmo, isso vai aumentar a sua produção e tem que ser pertinho, porque ela vai ficar com sede, vai tomar água, vai lamber o sal e isso vai aumentar a sua produção de leite. A partir disso, pense em piqueteamento. Não precisa começar com 28 piquetes, não precisa começar com um número grande de piquete, mas se você não tem nenhum, faça 2, deixa lá, dependendo, claro, o seu pasto, né? 28 dias em cada um. Poxa, já consegui fazer 4 piquetes, show de bola, já distribui quantos dias esse animal vai ficar por piquete, para que a gente consiga ter lá um desenvolvimento melhor desse pasto, né? Que ele coma o pasto no momento ideal. Porque quando a gente tem um pastão só, o que acontece? Esse rebanho está sempre comendo brotinho, então ele tem mais diarreia, ele anda mais, e esse pasto não chega no teor proteinado correto para o consumo animal. Então fez água, fez sal, fez o piquete, já está fazendo 2 ordenhas por dia? Claro, tem que avaliar a mão de obra do produtor, mas se você tem mão de obra e o seu gado já passou de 10 litros
por animal, vale muito a pena fazer a segunda ordenha. Os animais vão aumentar ali 10, 15% a produção de você fazer a ordenha da tarde. Animais mais produtivos vão aumentar mais ainda essa produção se você fizer a segunda ordenha. Fez a segunda ordenha? Show! Vamos para outra etapa. Está na hora de ver como está a rotina das suas vacas, né? A vaca é um animal extremamente rotineiro, ela gosta de horário, então a gente tem que travar esses horários. E principalmente, se o seu rebanho ainda precisa do bezerro no pé, que horário a gente vai separar esse bezerro, né? Comece a tirar o leite do bezerro, da vaca que tem o bezerro mais novo até o mais velho. Por quê? Esse bezerrinho mais novo, ele vai ter um pouquinho mais tempo para tomar leite ali com a mãe. E o mais velho é meia hora, só para ele encerrar ali os tetos e você já separa. Não deixe leite para os bezerros em excesso. Tem produtor que ainda tem um costume de deixar um teto de leite para os animais. Eu falo, hoje o leite em pó de trato para os bezerros, ele é mais barato do que o leite da vaca. Então, compre leite em pó se você quer alimentar esse bezerro, né? Dê esse trato, mas tire o leite para vender. O leite é mais lucrativo e o bezerrinho, a bezerrinha, vai estar muito bem alimentado com o leite em pó. Vamos para outra etapa, já estou dando leite em pó. Toma cuidado com quanto você está gastando para alimentar esse bezerro. Eu já tive produtores que em 10 meses ali, né, é um rebanho que precisa do bezerro no pé, ele gastou R$ 1.500 para criar esse bezerrinho e acabou vendendo por 1.200. Então, vamos tomar cuidado com quanto a gente está gastando com esse bezerrinho. Muitas vezes, né, o produtor quer vender aquele bezerrinho gordo, aquele bezerrinho grandão, mas o que acontece? Ele investiu mais no bezerrinho, na bezerrinha, do que ele vai receber por ela. Então, são vários, aqui dei alguns exemplos, né? Mas tem muitos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia que vão tornar, sim, o seu rebanho mais lucrativo. É isso aí, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta. Os nossos entrevistados vão dar mais dicas para aumentar essa produção de leite, é claro, com muita qualidade. Não sai daí. Voltamos com o Prosperagro aqui no canal AgroMais. E olha, uma gama variada de consultorias do Sebrae consegue atender e solucionar os gargalos do produtor em diversas frentes. Vamos ver. A gente trabalha 5 dimensões, né, que são controles gerenciais, melhoramento produtivo, marketing e vendas, novos produtos e redução de custo. O que a gente destacou mais foi essa separação de lote, dele dar ração para vacas que produzem mais e para as que produzem menos ele já não fornecer, porque aí já onera a produção dele, né, e penaliza as que produzem mais. Porque nosso objetivo aqui do Ali Rural é reduzir o custo e aumentar o faturamento. Deu resultado, 3 meses, 4 meses a gente já começou a observar essa redução de custo e aumento do faturamento. Foi uma parceria do Sebrae com o Senar, aprendi bastante coisa, me ensinou bastante coisa, até em questão de parte de lote, assim, de separar as vacas mojando de um lado, as vacas paridas de outro, bezerro novo de outro, que as vacas de bezerro novo é um teste, né? Você vai testar ela até onde você chega, você vai enquadrar ela na rotina, aí você vai começar com a ração e você vai ver até onde vai o limite dela. Bom, o limite dela é até isso aqui, passou disso aqui não vai aumentar, então é até ali que eu vou. Você vai ver que vai te sobrar ração e vai te dar lucro, vai te render. E você tira das que tá dando pouco. Mas foi dito e feito, eu tirei de lá, ponhei aqui, o leite subiu. Ele conhece cada vaca que ele tem, ele sabe a quantidade, ele sabe onde ele quer chegar. Então é importante ele estar anotando, ele faz os cálculos de quanto que ele vai gastar com ração, com cevada. Então ele sempre está buscando essas informações e anotando, que é o essencial, que é difícil alguém anotar a sua produção, né? Que esquece que é uma empresa e acha que por ser pequeno, né, ou médio, acha que não precisa anotar, né? Só que aí quando vai ver os custos já excedeu, não sabe quanto que tem no caixa, né?
e aí deixa a coisa acontecer, né? E depois vai sofrer lá na frente, porque não se planejou e acontece de quebrar, né? E não ir para frente. Chegar aos valores, ver custo, né? Preço do leite, como você tratar. Se você der para uma vaca o que ela precisa, ela vai te produzir, mas se ela não tiver potencial também, não vai resolver nada, você só vai engordar ela. Eu acho que se continuar assim, trabalhando certinho aí, investir em inseminação, bezerra, eu creio que daqui uns 5 anos para mim tá com um gado melhor, bem melhor do que eu já tenho. Mais produção, menos ação. Uma vaca de genética ela vai responder, né? Você pode dar que ela responde. E tem mais coisa para fazer ainda, mas vai chegar lá. Marcelo, o que mais chama a atenção ali, né, o que ele fala mais é a questão da gestão dessa ração que ele fornece aos animais. Como isso impacta no orçamento do produtor, né? Qual a importância dele saber controlar a vaca que comeu mais, com a maior quantidade de ração, enfim. Isso, perfeito. Ele tem que controlar, porque quando a Liz chegou ali no João, e aí chegou o primeiro mês, são 8 meses de acompanhamento, né? No primeiro mês, o que ela percebeu? Que ele não tinha anotação. Aí ele foi, anotou quantos litros cada vaca dá. Então ele pegou um dia lá do mês, anotou essa diferença. Aí a próxima pergunta foi, quantos quilos de ração você dá para cada uma? Ah, eu dou 4 quilos cada uma. Ou seja, de todos os animais ali, né? Ele estava com 10 vacas, ele dava 40 quilos para todas elas. E o que a gente observou nesse controle? Que tinha vacas ali de 4 litros que estavam recebendo 4 quilos de ração e tinha vacas ali de 12, 13 litros também recebendo os mesmos 4 litros, né? Os mesmos 4 quilos de ração. O que isso é para a vaca lá? Uma vaca que não era tão produtiva, uma vaca de 4 litros, estava engordando, como o João bem colocou. Ela não era uma vaca de genética produtiva, ela não vai responder a essa ração. E ela continua dando 4 litros, né? Claro, aí a gente tem que avaliar idade, genética, histórico, vários itens ali, né, da vaca. Mas a outra, em compensação, que estava lá dando 12, 13 litros, se ele desse 6 quilos de ração para ela, ela ia produzir mais. Talvez ela chegasse ali, talvez não, ela chegou, né, a 15 litros por dia. Por quê? Porque ela precisava de mais ração, ela precisava de mais proteinado para conseguir produzir mais leite. Então, é separar por lotes. O que o João fez? E vários produtores fazem isso normalmente, né? Vacas até 6 litros, lote 1. Quanto que elas recebem de ração? Aí vamos pegar lá com o veterinário, fazer o balanceamento certinho, né? Claro, depende do score que ela tá, qual é a produção dela, né? São muitos indicadores para a gente ter algumas certezas. Mas, em linhas gerais, uma vaca de 6 litros não recebe ração, se o pasto estiver razoável, né? Época do ano, por isso que eu falo que são muitos indicadores para a gente avaliar, e é para isso que o Alho Rural está lá, para ajudar ele a fazer todos essas análises de indicadores, né? Enfim, ele separou o lote de 5 a 10, onde essas vacas recebiam ali um pouquinho de ração, e as vacas acima de 10 litros receberam uma quantidade maior de ração. Ou seja, no final das contas, ele continuou usando os mesmos 40 quilos de ração, ele não teve que comprar mais ração, mas ele aumentou bastante a produção de leite dele. Por quê? As vacas que produziam 4 litros lá do lote 1 continuaram produzindo 4 litros, mas as vacas acima de 10 litros que receberam mais ração começaram a produzir mais leite. Então ele não aumentou o custo, mas aumentou o faturamento. Isso que foi muito legal. Maravilha. E Cláudia, tem algo assim que o produtor pode fazer para diminuir o intervalo, né, e ter mais frequência nessa produção de leite? Sim, Raíssa, um pouco do que o Marcelo trouxe, né? É muito importante essa questão do manejo, né? Foi muito enfatizado aqui em 2 momentos pelo Marcelo, né? Quando você conhece os seus animais, isso é essencial, você, seja pelas suas anotações, ali no caso ele tem poucos animais e anota, então excelente, ele tem números ali reais, né? Para ele poder avaliar.
Você tendo esses indicadores, você consegue fazer uma seleção do seu rebanho, seleção de animais, né? Então, foi o que aconteceu com ele. Os que produziam menos passaram a não receber ração ou receber menos, os que produzem mais recebem mais ração. Uma outra coisa importante para se avaliar é com relação ao manejo reprodutivo dos animais. Às vezes você pode ter vacas no rebanho que têm um histórico de aborto, ou dificuldade de parto, ou retenção de placenta, ou às vezes demoram a emprenhar novamente. Então, esses animais não são animais que você deve manter ali no seu plantel, né? Então, todos esses controles, sejam com relação a volume de ração que você vai oferecer, seja os resultados dela com relação à reprodução, vão te ajudar a tomar decisões acertadas e impactar positivamente na sua produtividade, reduzindo o intervalo entre partos e otimizando a rentabilidade final. Isso aí, reduzindo custos também, né? Bom, Marcelo, conta pra gente que serviços estão disponíveis no Ali Rural para os produtores aí da região. Vamos lá. Ó, pessoal, o Ali Rural, a gente está em todo o estado, né? Em vários estados aí, o agente local de inovação rural, ele acompanha os agricultores durante 8 meses. Nesses 8 meses, não só para a cadeia produtiva de leite, mas várias cadeias produtivas, né? O Ali Rural ele vai levar essa gestão da propriedade, essa visão de futuro. Então, inicialmente, no primeiro e segundo mês, é feito um diagnóstico da propriedade, faz ali pontos fortes, pontos fracos, onde ele agrega valor, onde ele não agrega, né? Então, nos 2 primeiros meses, a gente entende o que é a propriedade, entende o que é a aptidão do produtor também, né? A partir do terceiro mês, a gente começa a fazer um plano de ação com esse agricultor, onde ele quer chegar e com o caminho que ele vai chegar. Mês a mês, aí o agente local de inovação vai trazendo ferramentas para que ele consiga ter essa visão de futuro, consiga fazer o planejamento dele, e aí a gente, na metade do ciclo, faz encontros coletivos com outros agricultores para ver depoimentos, ver o que esses agricultores, qual é a boa prática que um está fazendo, o que o outro pode adotar e vice-versa, né? Então, essa troca também entre agricultores é importantíssima, de quem está comprando uma ração, por exemplo, da onde essa ração pode vir mais barata, qual a formulação que eu estou utilizando. Então, a gente tem esses encontros coletivos para aí começar a parte de inovação, né? Eu tenho agricultores que muitas vezes entram em outra atividade agrícola junto, agregam valor a que eles estão, né? Produtores de leite, alguns entraram, por exemplo, em atividade de mandioca, porque vende a mandioca com agregação de valor e ainda usa os 30% ali do resíduo da mandioca de descascar para alimentação do gado. Então, a gente entra numa provocação de inovação, né? Agricultor que não inseminava, vamos fazer alguns cursos do Senar para aprender a fazer essa inseminação artificial, como fazer, né? Então, a gente entra em toda essa parte de levar novas tecnologias, novas linhas de comercialização para o agricultor. E no final, aí a gente faz outro encontro coletivo e ele sai com um plano de ação do que ele deve fazer. E claro, fora ali o atendimento do agente local de inovação, a gente traz N ferramentas aí que o Sebrae pode levar ao agricultor também, desde um exemplo aí como iniciar uma planilha de controle financeiro, até interpretar um produtor aí que já está vendendo um queijo, um produtor que está já agregando valor, como oferecer isso melhor para o mercado, traz um rol ali de ferramentas do Sebrae, né? Eu vejo também que esse apoio é importante até na compra dos insumos, né? Já vi produtores que foram ali recomendados só pelos vendedores e acabaram comprando produtos errados até, comprando o sal errado para utilizar na produção. Então, esse conhecimento técnico é muito importante. Pessoal, o Prospera Agro vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. E deixa o seu recadinho para quem está acompanhando. Obrigada a vocês, Raíssa. É sempre um prazer estar aqui trazendo casos de sucesso, né? Seja de pequenos produtores, seja de produtores um pouquinho maiores. A ação do Sebrae tem trazido bons resultados e nós estamos aqui à disposição para poder atendê-los em qualquer lugar do Brasil. Isso aí. Marcelo, muito obrigada também pela sua presença e deixa um recado para os produtores aí do estado. Obrigado, Cláudia, obrigado, Raíssa. Convido todos os produtores, procurem o Sebrae mais perto de você, a gente está com
vários programas abertos para atender vocês na sua necessidade, né? Às vezes 8 meses é muito grande. Vamos achar um programa aqui, um atendimento na sua dor. Procure o Sebrae, que a gente tem muito a conversar. É isso aí, eu também me despeço de você. Se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do AgroMais lá no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Prosper Agro. Tchau!